Dentro desse conceito de máscara, de situação, de ambiente, eu também vou falar da nossa forma de comunicação, porque a nossa comunicação também vai se adequar aos ambientes e às situações. Então, eu não chego com uma comunicação lá toda de brother num tribunal, se eu for advogado. E vice-versa, eu não chego como advogado na praia, se eu for pegar onda. Então, é ter ideia que dentro dessas relações eu vou ter situações, dentro dessas situações eu vou usar as minhas máscaras, e para cada situação eu vou desenvolver a forma que eu vou comunicar. Até porque, dentro desse conceito de comunicar, eu posso ter um objetivo que eu vou ter que chegar mais manhoso, pedindo mais, porque se eu chegar, talvez eu não consiga. Então, isso é nato nosso, e quando eu falo nato nosso, é muito, como eu diria, estaria no nosso inconsciente em termos de lidar com isso. Então, a gente não fica conscientemente observando. Eu estou grossa, eu estou falando manso, eu estou vestindo a máscara do profissional, eu estou vestindo a máscara da mulher. Não, isso é no nosso natural. A gente sabe que a gente não fala na nossa empresa da mesma forma que fala em casa. Eu não falo em casa da mesma forma que eu me porto numa reunião de trabalho. Então, ter essa ideia é trazer essa visão que, se eu percebo que aquilo ali precisa ser ajustado, eu vou precisar de presença e vou precisar, sim, de atitude de mudança para realizar essa transformação, que foi o que eu sinalizei no começo, que todas as informações tratadas aqui pode ser, sim, peraí, eu posso melhorar naquilo ali, eu posso investir naquilo ali, eu posso ajustar aquilo ali que não está legal, porque o objetivo desse workshop é trazer essa expansão da consciência e abrir, sim, um leque de possibilidades para cada um aqui presente. Então, chegamos lá e vamos falar de comunicação. Bom, comunicação, a gente fala tanto, né? Você se comunica, massa. Cada um aqui sabe o que é comunicação. E quando eu falo comunicação, é aquela coisa que, para comunicar, eu vou precisar de um emissor, vou precisar de um receptor, vou precisar de uma mensagem, e eu sei que essa mensagem ela vai usar um meio para se comunicar, e eu preciso saber também ter consciência que nesse meio eu vou ter ruídos. Por quê? Porque, ou seja, se eu tenho um emissor e o receptor e o tal do meio tem os ruídos, e eu preciso saber que dentro dos ruídos, eu não pesquisei, gente, mas eu chuto assim que 99% dos problemas lá que gera conflito na minha comunicação é por conta dos ruídos. Por quê? Porque é o ruído que vai atrapalhar que a minha mensagem chegue da melhor e mais elevada maneira. E esses ruídos, eu vou lembrar, né, que esses ruídos, ele pode ser algo que é perceptível, que é os barulhos, que é a dificuldade de falar, muitas vezes é a internet que não funcionou direito, que foi o exemplo que a gente teve aqui no início, quando o professor falou e eu não entendi. A gente pode ter dificuldade com os nossos aparelhos eletrônicos, enfim, são ruídos que vão atrapalhar dessa mensagem chegar. Massa, massa. Mas a gente tem também, assim como eu brinco muito, né, do corpo físico, corpo sutil, que é o corpo invisível, a gente também tem os ruídos que eles são imperceptíveis. Eles são aqueles ruídos invisíveis, que eu posso chamar aqui, que são as nossas crenças, que é muitas vezes a forma individual de cada ser receber essa mensagem. Então, é ter ideia que cada pessoa que está aqui, ela tem uma bagagem, ela aprendeu de uma determinada forma. E pode ser que o que eu estou falando aqui para você seja algo que você entenda de uma forma completamente diferente. E está tudo certo. Mas o objetivo aqui é eu tentar ser clara com você, passar uma mensagem onde esses ruídos eles sejam reduzidos ao máximo para que o que eu fale aqui, direcionada ao processo de sistêmico, de família, seja uma mensagem que eu consiga passar e que você consiga receber essa mensagem e dizer, pô, massa, eu posso melhorar as minhas relações familiares. Ou
pô, massa, tudo que foi visto ali, eu já estou praticando, então eu já estou no bom caminho, já estou no caminho certo. Então, a minha preocupação é essa em relação a falar de comunicação. Bárbara, massa, você falou tudo isso, mas por que você trouxe isso? Porque a comunicação, ela é muito importante dentro das relações. Então, não existe relação sem comunicação. Embora aqui eu vou trazer um mostruário, né, de comunicação, eu não aprofundei dentro das melhores comunicações, mas a gente sabe que eu vou ter a comunicação verbal, eu vou ter aquela comunicação de olho, tipo aquela mãe que olha para o menino, passa o Wi-Fi ali, o menino já entende que quando chegar em casa o couro vai pegar. Então, existem diversos tipos de comunicação. Só que aqui a gente vai focar naquela comunicação dentro das nossas relações, onde muitas vezes eu estou fazendo de tudo dentro daquela relação, eu estou dando o meu sangue dentro daquela relação e eu percebo que o outro, que o parceiro, que o filho entra no ouvido e sai no outro. E como dizia minha mãe, se ela não estiver aqui, se entrasse no ouvido e saísse no outro, filtrava, então absorvia alguma coisa. Mas é aquela coisa, aquela comunicação onde eu não estou obtendo o resultado que eu gostaria. Então, é por isso que a gente vai falar aqui, focar na importância da comunicação dentro das relações. E, para alinhar aqui com vocês, eu trouxe a definição do que é comunicação do dicionário. Então, no dicionário, comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Então, eu vou passar para vocês uma mensagem e, quando eu passei aquelas perguntas, eu vou querer chegar no fim e dizer, vocês entenderam o que eu falei? O que foi que eu falei? Serviu para alguma coisa? Então, nesse intuito, eu vou chegar no fim e vou perguntar isso a vocês que estão aqui presentes, né? Então, tendo consciência, né, depois de eu ter falado bastante aqui da importância da comunicação para vocês, e vocês só aí me ouvindo, e eu não estou vendo a cara de ninguém, porque para mim só tem aqui a tela, eu tenho consciência da importância dessa comunicação, eu faço ideia, eu me comunico bem com as minhas relações, eu conheço a forma com que eu me comunico, e lógico, como eu disse, a gente não vai aprofundar, mas existem aquelas pessoas que é de falar, que foi o que eu brinquei com a Lu, quando a Lu entrou, então a Lu já chega comunicando, já chega falando, ela quer trazer essa informação, e isso é um tipo de pessoa. Mas e para aquelas pessoas mais introspectivas, que chega, olha para baixo, como é que eu me comunico com elas? Como é que eu falo com elas? E vocês vão ver aqui que eu vou trazer um exemplo de família, que foi uma coisa que a Drica me trouxe bastante, né? Eu montei a apresentação toda a Drica. Sim, Bárbara, e no fim, como é que eu explico para essas pessoas como é que ele lida com isso? Então, é ter essa ideia, né? Então, a gente vai trazer esse alinhamento aí, trazendo esse alinhamento com vocês, nessa importância, eu vou perguntar, né? Como é que eu olho para essa comunicação? Eu tenho o hábito de perceber a importância dessa comunicação, eu tenho esse olhar, assim, de observar como é que eu estou me comunicando, e, como eu falei, eu vou trazer aqui para vocês, né, essa pergunta básica. Quem aqui conhece as 5 linguagens do amor? Pô, Bárbara, você trouxe esse livro como referência, foi um livro que eu ganhei há um tempo passado de presente e achei, assim, maravilhoso, porque dentro dele eu consegui enxergar que o que eu fazia, né, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, estava sendo jogado para o lixo. Por quê? Porque meu marido tinha um padrão de comunicação totalmente diferente do que eu estava tentando mostrar a ele, que para mim era muito importante. Então, quando eu ganhei esse livro, assim, para mim ele foi esclarecedor de um bocado de coisa, porque eu descobri que ali eu vou ter a palavra, então, são as pessoas que se comunicam pela fala, eu vou ter o tempo, é aquela pessoa que se dedica a mim numa presença mais presente, que está comigo, eu vou ter os presentes, que é aquela coisa que eu ganho, onde alguém sai, trouxe isso para você, trouxe uma pedrinha, fui para o Japão e trouxe areia,
trouxe areia do deserto para você. E existem pessoas que, para ela, aquilo é importante. E existe também a questão do servir. Aquelas pessoas que acham que tem que servir, tem que lavar, fazer a comida. Vem cá que eu fiz uma comidinha para você. Minha mãe é uma das que parece que eu acho que ela acha que a gente passa fome. Então, quando a gente chega lá, ela faz comida e faz com muito gosto e a gente fica naquela, né? Tentar comer pouquinho, porque senão não consegue comer tudo e tem que comer de tudo para deixar ela satisfeita. Por quê? Porque é uma da linguagem que ela traz para dizer que ama a gente. E lógico, gente, pode ser que eu desenvolva mais de uma linguagem dentro das relações, porque eu posso perceber que aquela pessoa gosta de determinada linguagem e com aquela pessoa aquela linguagem não funciona. Entende? E o toque físico. Então, a gente vai passear aí, quando a gente fala da palavra, é aquela pessoa que ela se sente motivada, que ela entende quando você fala com ela, quando você motiva ela pela fala. É aquela pessoa que chega e quer saber como é que você está, traz aquela preocupação de você inteligente, uma pessoa motivadora. Então, existe esse tipo de linguagem. Mas eu lembro que vai ter pessoas que você vai falar e ela não vai se importar. Por quê? Porque não é a linguagem dela. Quando a gente chega no segundo tipo, né, que é o tempo de qualidade, é aquela pessoa que está com você. É o tempo que ela dedica a você. É aqueles 5 minutinhos de vamos presente, fica aqui comigo. É aquela pessoa que gosta quando você assiste um filme com ela, que está ali coladinho, que está ali mão na mão, vem cá, fica aqui comigo. Então, é aquela pessoa que gosta quando você dedica tempo a ela. E quando eu falo essa qualidade de tempo, contrário daquelas pessoas que tá com a gente presente, mas está no celular. Está com a gente presente, mas não está dando atenção. Ou seja, se você é desse tipo de pessoa e você está com alguém de tempo, ela não vai entender a sua presença. Por quê? Porque ela vai querer mais de você. Quando a gente chega no tipo de presente, é o que eu falei, é aquela pessoa que você viajou para não sei onde. Se você trouxer uma pedrinha para ela, você já demonstrou que ama. É uma forma que você tem de dizer. E é muito engraçado que quando eu tive meu filho, ele era pequeno, né? E ele era do perfil que ele... Se eu saísse 10 vezes no dia, 10 vezes, quando eu chegava, ele perguntava, mãe, você trouxe o quê para mim? E quando eu identifiquei isso nele, às vezes eu trazia pequenas coisas, às vezes até um pedaço de papel, dobrava um pedaço de papel e eu dizia, aqui o que eu trouxe para você, botava um coraçãozinho. E aquilo para ele era importante. Por quê? Porque ele se sentia lembrado com aquilo ali. Então, ter essa ideia de quais são as relações que está ali ao meu redor e como é que eu estou me comunicando com ela, vai fazer com que a gente estabeleça esse contato mais direto, assim como a gente desenvolva essa comunicação de forma a evitar os conflitos. Ou seja, buscar ser claro, né, gente? Pela forma de servir. Eu já falei, mas é aquela coisa que eu não gosto de pedir que meu filho lave os pratos. Eu gosto quando ele chega, de leve espontânea vontade, ele lá lava os pratos. Então, é como que quando ele faz isso sem eu ter que pedir, é como que ele está me demonstrando amor. Chegar a varrer uma casa, chegar a fazer algo para mim, botar uma roupa na máquina, tirar a roupa do varal, sem eu ter que pedir, é algo que demonstra que ele gosta de mim. E assim, eu estou falando porque, como eu disse, pode ser que tenha diversos tipos de linguagens dentro do seu ambiente e, lógico, que você vai ter que estar ali, ó, antenado para identificar. É tipo aquela mãe que tem 2 filhos, mas os 2 filhos têm um olhar e um entendimento diferente para cada linguagem. Então, você como mãe, você vai precisar entender como é que um filho funciona e como é que o outro funciona, porque pode ser que sejam linguagens diferentes e você passa a ser a não compreendida se você não soubesse comunicar com esses filhos de determinada maneira. Quando a gente chega no toque físico, é aquelas pessoas que gostam realmente do toque.
chegue cá, me dê um abraço, chegue cá, me dê um beijo, aquelas pessoas que você gosta de mim, me dê um beijo, me dê um abraço. Então, são pessoas que são mais sinestésicas, são pessoas que realmente gostam do toque. E lembrando, gente, vai existir as pessoas que não são sinestésicas, que são as pessoas que não gostam do toque, que são aversas ao toque. E entender e respeitar isso é algo que fortalece essa relação. Então, é muito engraçado porque o meu filho, depois de muito tempo, eu descobri que ele tem um perfil de esquizoidia alto e ele é averso ao toque. E quando eu digo averso, eu não entendia, porque o que eu resumi eu faço de tudo para mim, você não gosta de abraçar, não gosta de beijar. Só que quando eu busquei o conhecimento, de boa. De boa. Então, em vez de um abraço, eu chego lá, pega aqui na minha mão. Por quê? Porque eu sei que, para ele, o toque não é agradável. E ter essa percepção, ter esse conhecimento e essa visão, vai fazer com que vocês, lógico, não deixem a criança irritada, ou seja, não seja aquela mãe que chega no colégio, o guri lá não gosta daquilo ali, você segue, meu filho, me dê um abraço, aí fica o guri duro assim, sem querer abraçar, e você ali forçando o abraço. Então, falamos sobre isso, falamos. Um parêntese aqui, né? Então, foi a dica que a Drica me deu. Bárbara, Márcia, como é que você vai trazer esse povo para entender a prática do que a gente está tentando trazer na teoria? Então, vamos alinhar as expectativas da relação, né? E como é que eu alinho as expectativas da relação, trazendo esses envolvidos para essa relação, trazendo esses envolvidos para entender, Márcia, do que você gosta? Como é que você gosta? Como é que eu posso fazer? E isso, gente, é casal, é pai, é filho, é sobrinho, é avó, quem quer que seja. É você observar que se você não conseguiu identificar no bater de olho, por que não perguntar? É tipo aquele livro, o óbvio precisa ser dito, né? Então, por que não perguntar? O que é que você gosta? Como é que eu posso ser útil para você? E dentro desse alinhamento, vai ser necessário o que a gente falou, que é a comunicação. Bárbara, me dá um exemplo de tudo isso aí. Eu vou trazer o exemplo que a Drica usou. Eu não lembro se foi esse, Drica, ou se foi do toque. Eu botei aqui o da conversa. Então, digamos lá que você tem um casal, vou botar aqui o oral, que é Lu, que adora conversar, chegou conversando, e você tem um marido que não gosta muito de conversa. É aquele que diz sim, não, às vezes balança a cabeça. Só que Lu é expansiva. Lu chega, não sei o quê, fulano, tudo bem, não sei o quê. E pensa que não está no ambiente onde o marido, sim, não, ok. Como é que Lu lida com aquilo ali? Porque na hora que esse marido chegar, que ele é calado, ele vai querer ficar na dele, de boa, tranquilo. É aquela pessoa que eu brinco muito com meu filho, é aquela pessoa que não quer nem ser vista, se fosse por ela, nem existia. Por quê? Porque é o jeito dela. Só que Lu sendo expansiva demais, se ela não conhece essa relação, o que é que ela vai fazer? Ó, fulano, vem cá, e pega na mão do guri, que é o que a gente faz muito com os filhos, vem cá que não sei quem quer lhe conhecer. Só que isso vai ser uma aversão por uma pessoa que não é extrovertida. Então, para essa pessoa que é mais calada, mais retraída, mais de observar, essa exposição é desconfortável. Essa exposição vai colocar essa relação numa situação de conflito. E muitas vezes é aqueles conflitos que o marido fechou a cara e ela nem sabe por quê. Por quê? Porque ela nem percebeu. É tão natural dela ser daquela forma que ela não percebe que ele não gosta de muito contato. E dentro desse conceito como é que eu entendo o outro? Como é que eu olho para essa introspecção do outro e detalhe, como é que eu respeito esse outro dentro dessa relação? Por quê? Porque encontrar a melhor medida dentro dessa relação vai ser
desenvolver uma relação saudável, vai ser desenvolver uma relação onde eu já sei que ele é introspectivo, que ele é na dele, que ele é quietinho, e eu pergunto, fulano, você quer vir cá, ver? Não, tá bom, eu não insisto. E eu entendo o lado dele e deixo ele lá. Então, assim, publicamente falando, eu brinco com meu esposo, né? Que meu esposo é o marido da cara feia. Então, meu esposo, assim, tem um humor maravilhoso, cara feia. Então, eu já sei que é o jeito dele, e é muito engraçado porque, às vezes, as pessoas vão chegar e eu já aviso logo, ó, é a cara dele que é feia mesmo, não é nem que ele seja ruim. E quando entra o papo, ele até conversa, até dá uma risada perdida, mas o jeito dele é fechado. Então, eu sabendo disso, tem situações que eu nem vou. Por quê? Porque eu sei que o jeito dele é de determinada forma. E eu ainda brinco, né? Para não passar vergonha, eu nem levo. Por quê? Porque quem não conhece realmente diz, Ave, como seu marido tem a cara feia. Eu não sei o que foi que deu. Por quê? Porque eu sou super palhaça, né? Então eu saio adentrando, tirando onda com todo mundo e, enfim, ele não é assim. Então, gente, como é que é isso dentro de uma relação? O que eu vou precisar para ajustar dentro disso aí? Conversa, acordo e clareza. E quando eu falo conversa, acordo e clareza, é porque se dentro de uma relação de casal existe coisas para mim que são muito importantes e para o outro não é, eu vou precisar fazer um acordo com ele. E quando eu falo um acordo com ele, é para que essa relação não vire um campo de conflito. Então, eu vou precisar, talvez, dizer, ó, meu amor, hoje eu estou recebendo alguém, e esse alguém eu gostaria muito que você fizesse, no mínimo, cara de bem receptivo. E dentro desse conceito, como é isso para o outro? E quando eu falo como é isso para o outro, às vezes acontece aqui nos meus exemplos, onde meu marido diz, tá bom, a visita chega que hora? Tal hora. Pronto, tal hora eu vou fazer não sei o quê, só volto depois que a visita foi embora. E tá tudo certo. É um acordo que muitas vezes a gente faz para sobreviver a tudo isso. Então, dentro disso aí, na relação, como é que eu chego a esse ponto? Com comunicação, com conversa. Não tem por onde correr. Então, é chegar, fulano, como seria para você? Fulano, como seria isso? E trazer essa clareza, vai trazer esse bom conviver. E quando eu falo bom conviver, se eu conversei, se eu falei, se eu sei que o outro tá, e dentro dessa relação, a relação é uma troca, lógico que, gente, é uma troca, não é só vem, não é só vai, é vem e vai. Então, vai haver momentos que vai ser a vez de eu ceder. Por isso que eu falei lá antes, que eu estou falando do eu, mas esse eu está dentro de uma circunstância. E dentro dessa circunstância, como é que eu me relaciono com o outro e como é que o outro se relaciona comigo. Então, trazendo essa visão, né? E vale lembrar lá das máscaras que a gente falou das personalidades, né? Então, se eu acreditar que pedir por carinho, no caso de quem não gosta, de quem gosta do toque, se eu pedir a alguém para me tocar, para passar a mão na minha cabeça, né, que eu brinco com os meus filhos, né, com meu filho, ô meu filho, sua mãe está carente de dar um abraço. Então, se esse pedir para mim, dentro daquele conceito de máscara, for considerada uma fraqueza, eu vou ter dificuldade, talvez, de pedir. Por quê? Porque nos meus pensamentos se eu admitir que eu quero o carinho dele, eu vou estar sendo fraca. Entende? Então, quando eu trouxe toda essa... E foi até bem desafiador tentar colocar nessa ordem cronológica para que vocês entendam que uma coisa está ligada à outra e uma coisa vai remeter à outra, é porque
ao mesmo tempo que eu estou falando de comunicação, de dizer a você o que eu quero dentro dessa relação, comunicar isso a você, se eu tiver um perfil que tem lá nos meus processos, no meu sistema de crença, que aquilo ali é fraqueza, que aquilo ali é me humilhar para o outro, eu vou ter dificuldade de executar essa missão. Então, é por isso que a comunicação ela é importante. Por quê? Porque se eu pedir, o outro vai achar que eu sou fraco. Eu achar que eu sou fraco, o social julga o fraco. Como é isso para mim? Eu vou ter facilidade de lidar com isso? Como é que eu reajo a essas situações? E mais à frente a gente vai estar falando de emoções. Então, como é que você consegue, né, visualizar essas situações dentro da vida? Eu trouxe aqui exemplos da minha vida, usei a coitada da Lu aí, sem nem pedir autorização, mas Lu, eu espero que você não fique chateada comigo, porque foi um exemplo que veio para mim na hora. E dentro desse conceito como é isso, todas essas informações no meu momento? Eu estou numa família ali que eu sou clara, eu consigo me comunicar, eu falo lá para o outro membro da família, para o meu esposo, para o meu filho, o que realmente eu gosto, o que realmente eu quero. Como é isso para mim? Entende? Então, dentro desse conceito, como é o assunto comunicação na relação de vocês? Como é que cada um, dentro dos seus convívios, dentro lá daqueles ambientes, dentro daquelas situações, se comunica? Vocês conseguem observar isso? São só reflexões, são só pensamentos.